É esse som que o Senhor quer ouvir direto do seu coração, porque Ele é Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, meu amado. Ele é Deus. O que te aflige? Do que você está com medo? Não tem inimigo que seja páreo para o Senhor, meu irmão. E às vezes a gente fica olhando para como Eliseu e o seu servo, né? Eles estavam ali e o servo de Eliseu muito ansioso e falando: mestre, profeta, nós vamos perecer. E o profeta falava: olha para trás e vê quem está te guardando. E quando ele olha, anjos do Senhor, cavalheiros do Senhor estavam atrás e eles venceram a guerra. Nada é páreo para o Senhor, meu irmão. Então não se preocupa. E nós estamos com o Rei dos Reis. Quem guia a sua vida é o Rei dos Reis. Ele é Deus. E quem somos nós? Nós somos ovelhas dele. E Ele só quer que nós deixamos a nossa vida no controle dEle. E Ele sabe de todas as coisas. E Ele cuida de nós. Amém? Aleluia, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Santo e digno é o Teu nome, Senhor, neste lugar.
ti que é digno, a ti que é sobre todo nome, que nunca nos abandona, a ti, Senhor. Quem sou eu pra negar o teu poder? Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Aleluia. Levanta as suas mãos, meu irmão, e continue dizendo aleluia. Oh, Santo, tu és Deus, tu és Senhor, tu és Senhor. Fale palavras de amor ao Senhor nessa hora, meu irmão, porque Ele é quem nos livra de todas as situações. Tu és Senhor, tu és Deus sobre todo nome. Sobre todo nome tu és exaltado, tu és engrandecido e vitorioso, Senhor. Nós lutamos com armas de adoração, por isso nós continuamos adorando a Ti, que nós cremos que venceremos a nossa batalha através da adoração. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor.
Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Oh Senhor, Tu és santo, Pai. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Aleluia, Jesus, nós Te louvamos. Receba o louvor da Tua igreja, Senhor. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Senhor, nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua unção, nós precisamos, Senhor, das Tuas misericórdias. E essa igreja, Senhor, é uma igreja que se prostra diante do Teu nome, Senhor, dando honras e glórias ao Senhor, Pai. É uma igreja, Senhor, que neste momento entrega o melhor louvor, a melhor adoração, entendendo que tudo é para o Senhor, tudo vem de Ti, tudo é para o Senhor. Espírito Santo de Deus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesta manhã, Senhor. Iniciamos esta semana, Pai, crendo que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e continuará fazendo, Pai. Espírito Santo de Deus, meu irmão, louve o Senhor de todo o seu coração. Nós temos apenas uma alternativa na nossa vida. A Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Ou seja, nós só temos uma alternativa, nós só temos uma válvula de escape. É nos agarrar no Senhor, é entregar a nossa vida por completo ao Deus Todo-Poderoso. Nós só temos essa alternativa, senão nós seremos engolidos pelo mundo. Nós seremos engolidos pelas próprias emoções que gira dentro do nosso coração. Nós seremos engolidos pelas próprias emoções da nossa mente, se nós não entregarmos a nossa vida por completo ao Senhor. E nós entregamos a nossa vida a partir do momento que nós sabemos reconhecer que o Senhor é dono de todas as coisas, que o Senhor é digno de todas as coisas, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que sem o Senhor nós não chegaremos a lugar algum. Senão nós seremos envolvidos por tudo aquilo que, por uma pedância, nós seremos envolvidos por algo que o ser humano tem de especialidade, que é achar que pode fazer tudo. Quantas vezes, irmãos, nós pensamos, eu consigo resolver as coisas, eu consigo passar por esse problema. Às vezes espera a arrogância. Nós só temos uma válvula de escape na nossa vida, é entregar por completo ao Senhor, senão nós seremos envolvidos por isso. E nessa manhã, irmãos, com todo o temor que nós temos, se você puder, vamos nos prostrar diante do Senhor. Vamos reconhecer que a única válvula de escape é o Senhor. E por isso nós nos prostramos diante de Deus. Você que pode se ajoelhar, você que puder, se coloque de joelhos diante do Senhor. E primeiramente, peça perdão. Eu vou pedir perdão dos meus pecados e das minhas falhas. Antes de fazer qualquer coisa, clame ao Senhor pela sua misericórdia. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Primeiramente nós pedimos, eu peço perdão dos meus pecados e das minhas falhas. Palavras, atitudes, ações, pensamentos que não provêm de Ti, Senhor. Eu clamo e suplico, Senhor, pelo Teu perdão. Senhor, perdoa esta igreja, Senhor. Perdoe os pecados dessa igreja por misericórdia, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos e suplicamos pelas Suas misericórdias, porque se não fosse as Suas misericórdias, nós seríamos consumidos. Pai, estamos prostrados porque reconhecemos que o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. E a partir de agora, Deus, podemos pedir para que o Senhor alcance a nossa casa, alcance a nossa família, alcance, Senhor, os nossos filhos, os nossos pais, mães, Senhor, todos os nossos entes queridos. Alcance a nossa casa, alcance a nossa família. Proteja, Senhor, derrama do Teu poder, da Tua graça, derrama da Tua unção, da Tua proteção. Dê ordem aos Teus anjos, ó Deus, para estar ao redor da nossa casa, da nossa família o tempo todo. Por onde andarmos, onde entrarmos, ó Deus, que a Tua graça e o Teu poder esteja sobre as nossas vidas.
nos protegendo e nos dando vitória, Senhor. Pai, na autoridade do Teu Espírito Santo, eu declaro as famílias da nossa igreja abençoada. Abençoe a igreja quadrangular, Senhor, aonde tiver uma igreja quadrangular estabelecida, pedimos a Tua bênção. Abençoe os membros, abençoe os pastores, as famílias, os pastores, ó Deus. Alcance cada liderança, abençoe a nossa igreja, Senhor. Pai, da alta cúpula, Deus, da presidência, Estado, Brasil, Senhor, até aquela menor igreja, Deus. Pai, alcance todos, ó Deus, em nome de Jesus. E na autoridade do Teu Espírito Santo, em Teu nome, eu declaro, Senhor, as nossas famílias abençoadas, alcançadas, protegidas pelo Teu poder. A nossa igreja alcançada, abençoada e protegida pelo Teu poder. A nossa semana consagrada a Ti, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Assim colocando em pé, meu irmão, louve o Senhor com essa canção. Os céus, eles se abrem a seu favor. Neste momento os céus estão abertos para a sua adoração, para o seu pedido. Os céus estão abertos e o Senhor vai te abençoar. Você não veio aqui em vão. Você não veio aqui por um acaso. Você não veio aqui para simplesmente cumprir o protocolo. Você está aqui porque o Senhor vai te abençoar. Aquilo que você tem entregue diante do nosso Deus, o Senhor vai te alcançar. O Senhor vai responder a sua oração. O Senhor vai responder a sua súplica. Se você estiver precisando de uma cura, o Senhor vai te curar em nome de Jesus. Se você estiver precisando de uma libertação, o Senhor vai te libertar, porque você está na casa de milagres. E aqui nós declaramos um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, um Deus que age em favor das nossas vidas. E você será alcançado, transformado pelo Senhor. Aleluia! Nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Pai. Obrigado, porque temos a certeza da salvação e temos a certeza das bênçãos sendo derramadas sobre nós, no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, igreja. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus. Você já cumprimentou o irmão que está do seu lado? Às vezes você chegou aí e fala: irmão, Deus abençoe a sua vida, que bom que você está aqui. Saia do seu lugar, se for necessário, para cumprimentar o irmão. Aleluia, graças a Deus. É o nosso irmão. Irmão, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um culto abençoado. Eu tenho certeza que você sairá daqui e voltará para sua casa cheio da graça de Deus, no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Verso vamos ler do verso 2. 5:2 de Lucas. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 2. A palavra do Senhor diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Amém? Podemos assentar, graças a Deus. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Amados, é interessante que
para nós entendermos essa passagem, pouco tempo depois desta passagem, poucas conversas depois disso, Jesus chega para Simão e Pedro e fala assim: olha, você viveu um grande milagre, só que agora você vai deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Muitas vezes nós precisamos, na maioria das vezes, né, meu irmão? Porque eu sempre tenho dito isso, a nossa raiz enquanto ser humano é uma raiz duvidosa, é uma raiz que duvida das coisas, tem dificuldade para acreditar, tem dificuldade para entender, tem dificuldade para se entregar para o Senhor, viver os milagres do Senhor. Porque nas primeiras dificuldades, nós olhamos e falamos: mas eu acho que não é tão assim, acho que não vai dar certo. Mas isso é nosso, isso não adianta, isso está intrínseco em nós e nós vamos morrer com isso. Deus tinha um propósito para Simão Pedro. Ele precisava, propósito do Senhor, que ele se tornasse um grande pescador de homens, um grande pastor, um grande líder. Mas Deus tem o propósito para tudo e também tem o tempo para tudo. Para que Simão pudesse sair e viver os grandes milagres do pastoreio que Deus tinha para ele, antes ele precisava viver um grande milagre da sua profissão. Para ele ter confiança de chegar e falar assim: eu vou pregar o evangelho e as pessoas vão ser salvas. Eu vou pregar a palavra e as pessoas vão ser curadas. Eu vou orar pelas pessoas e as pessoas vão ser abençoadas. Às vezes você pode estar falando assim: Samuel, mas eu não vou ser pastor, eu não tenho essa intenção. Meu irmão, todos nós somos pastores. Todos nós. Talvez você não esteja aqui em cima, mas todos nós somos pastores. Nós somos pastores no trabalho, nós somos pastores nos nossos relacionamentos, nós somos pastores nas amizades, nós somos pastores onde nós estivermos, nós somos pastores dentro da nossa casa, nós somos pastores junto com a nossa família. Enfim, todos nós temos o ministério do pastoreio. E por isso que o Senhor fala assim: nós vamos viver grandes milagres. Porque quando eu vivo grandes milagres, eu acabo tendo mais facilidade para demonstrar o amor do Senhor e o que o Senhor é capaz. Porque você não vai falar de algo que outra pessoa viveu, você vai falar de algo que você viveu. Eu falo que o Senhor cura porque eu vivi cura. Eu falo que o Senhor prospera porque eu vivi prosperidade. Eu falo que o Senhor liberta porque eu vivi libertação. Quando você vai discorrer um assunto em que você não tem muita facilidade naquele assunto, é uma dificuldade tremenda. Você fala, Às vezes você pode até falar, mas você fica com um certo receio. Agora, quando você vai discorrer de um assunto que você é perito, que você viveu, eu costumo dizer o seguinte, que eu tô numa luta aí, né? Já, graças a Deus, as coisas já estão quase no final, mas tô numa luta aí já há alguns meses, né? Com a abençoada hérnia de disco, e vai, enfim. Mas os primeiros 3 meses eu errei demais. Eu fiz um monte de exercício que eu achava que tinha que fazer e aí perdi muito tempo. Mas aí eu conversava com as pessoas que tinham, as pessoas também não sabiam. Hoje, se você tiver, meu irmão, você conversa comigo que eu vou te dar passo a passo. Eu vou falar onde você tem que fugir, não aparece perto de tal situação, porque isso vai... Enfim, mas porque hoje eu apanhei, errei para burro, e agora que eu estou conseguindo encaminhar. Mas antes eu não tinha. Como que eu ia falar? Eu falava do que eu ouvia, do que eu conversava. Não, hoje eu falo de algo que eu vivi. Eu estou vivendo. O Senhor tinha um propósito para Pedro muito grande. Mas antes desse grande propósito, ele precisava viver um milagre na vida dele. Está dando para entender? Um milagre na vida dele. A noite inteira ele pescou.
Não conseguiu pegar nada. E quando o Senhor, a multidão apertava o Senhor, ele disse assim: puxa, eu preciso, nossa, que legal, 2 barcos, eu preciso me afastar um pouquinho para poder falar melhor com o povo. E quando ele chega, ele sabia, lógico, mas ele pergunta, ele fala: nossa, mas você não tem nada para comer? Não, Senhor, já estamos lavando, nós já vamos lavar as redes, porque nós não pescamos nada, ficamos a noite toda. O Senhor falou: não, a hora que terminar, volta para o mar, lança a rede novamente. E Simão fala assim: Senhor, eu não poderia fazer isso, porque o horário não é propício. Nós sabemos que os pescadores trabalham durante a noite, a madrugada toda. O horário não é para isso. Não dá para fazer essa pesca agora, já amanheceu o dia. Não tem a mínima possibilidade. Mas como o Senhor está mandando, nós vamos. E eles foram. E ali eles viveram o grande milagre da pesca. E eles puxavam a rede, eles não estavam conseguindo mais de tanto peixe. Chamaram o barco ao lado. Enfim, eu sei que os 2 barcos foram cheios com a grande pesca. A partir dali, a partir da vivência daquele milagre, logo depois o Senhor chega para Simão Pedro e fala assim: bom, você viveu um grande milagre, agora você vai explicar para as pessoas algo que você viveu. Ou seja, é possível, porque você viveu esse milagre. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando nós entregamos a nossa dependência ao Senhor, você vai conseguir ser esse pastor, aonde você estiver, e falar para as pessoas: olha, pode acreditar nesse Deus, porque eu vivi isso. Eu vivo o milagre do Senhor. Eu vivo o milagre de Deus. Imagino que Simão, quando ele chegava nas suas pregações, ele falava assim: olha, Deus, o Senhor é capaz de te prosperar. O Senhor é capaz de te abrir as portas. Ah, será? Não, eu vivi isso. Eu fui pescar no horário que não era para pescar. Eu fui no mesmo lugar. No mesmo. Eu joguei a rede na mesma altura do mar. E a noite toda eu não consegui pegar nada, só que o Senhor mandou que eu jogasse de novo e eu consegui. Então, ouça a voz de Deus. Vá pela palavra do Senhor. Porque olha o que Simão fala assim, ó. Quando o Senhor manda ele pescar, ele diz assim, ó, no versículo 5. Ele fala assim: Senhor, eu já fui a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei. E em nome de Jesus, pela palavra do Senhor, você será abençoado pelo nosso Deus. Você viverá milagres do Senhor, meu irmão. Milagres. Por isso que a frase desta igreja é: transformando vidas pelo poder da palavra. Não é pelo poder de sei lá, qualquer coisa. É pelo poder da palavra de Deus. E nesta manhã nós vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Ofertar debaixo desta palavra. Ofertar debaixo da graça do Senhor. Às vezes você vai falar assim: puxa, mas nossa, eu estou passando por tantas dificuldades, eu estou passando por tantas lutas. Meu irmão, oferte debaixo da palavra do Senhor. Dizime debaixo da palavra do Senhor. Entregue a sua vida para a palavra do Senhor. Entregue o seu coração para o Senhor, que Ele vai fazer todas as coisas. Não faça porque, eu vou fazer, sei lá, se vou, se não vou. Não. Se já permeou uma dúvida no seu coração, já foi. Não, é a palavra do Senhor, eu confio. Senhor, olha, eu fui a noite toda, não peguei nada, mas estou debaixo da tua palavra, eu vou de novo. Meu irmão, dá o primeiro passo. Não fique parado, caminhe. Estava conversando com o pastor Júnior essa semana, e quando nós chegamos na igreja lá, o teto caindo, estava uma tragédia. Ele falou: nossa, mas como que nós vamos, como que vai ser feito isso? Puxa, nós vamos precisar sair daqui, porque esse teto vai cair na cabeça das pessoas. E eu disse assim para ele, eu falei: vá debaixo da palavra do Senhor, compre o material, destelhe essa igreja, tire o chapéu dessa igreja e comece.
Meu irmão, o trabalho está acontecendo. Estão em outro endereço, porque precisa fazer. Eu conversava sexta-feira eu conversei com ele, nós devemos ir amanhã ou depois. Ele falou, para a honra e glória do Senhor, o telhado está sendo trocado. Vai debaixo da palavra, meu irmão, fica debaixo dessa palavra do Senhor. Simão disse assim, olha, eu não peguei nada, mas eu vou, porque eu vou estar debaixo da palavra do Senhor. E nessa manhã nós vamos ofertar debaixo da palavra do Senhor. Nós vamos orar porque estamos debaixo da palavra do Senhor. Nós vamos viver milagre porque nós estamos debaixo da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Na sua cadeira tem um envelope. Pega esse envelope, confiando no Senhor, que você está debaixo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento cada dizimista, ofertante, primiciador da tua casa nesta manhã. Nós estamos debaixo desta palavra, Senhor, de viver milagres de Deus. Nós não vamos nem explicar, nós vamos só viver os milagres. Eu creio no teu poder, na tua graça. Prospere a tua igreja, abençoe, que os teus filhos possam viver estes milagres. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus, dizime, oferte, primicie. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta de primícias, saia do seu lugar, venha receber a unção da pastora. Você que tem a sua oferta alçada, os diáconos e diaconisas passarão aí no nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família. Amém. O seu sangue. Queridos, vamos ficar atentos aos nossos recados até que a pastora se posicione para ministrar a palavra no nome de Jesus. Vamos aos avisos da semana. Prepare-se para ficar por dentro de tudo que Deus está fazendo em nossa igreja essa semana. Segunda, a reunião de oração às 8 da noite. A quarta, às 8, o culto da corrente. E no domingo, às 9 e às 7h30 da noite, o culto da família. Um lugar para fortalecer a fé e fazer amigos é nas nossas células. Assim como a igreja primitiva, nos reunimos em casas, cumprindo o propósito de Jesus, vivendo em comunhão, oração e na palavra. Procure os líderes e descubra qual a célula mais próxima da sua casa. É tempo de gratidão. No domingo, dia 26 de outubro, às 9 da manhã e às 7h30 da noite, teremos nosso culto especial de gratidão. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Já compartilha com a sua família e amigos e vem celebrar conosco a fidelidade de Deus. Quantos desafios você já enfrentou na sua empresa? No Encontro de Empreendedores, no dia 31 de outubro, na sexta-feira, às 8 da noite, vamos descobrir como transformar dificuldades em oportunidades através da palavra de Deus. Não fique de fora, vem participar com a gente. Prepare-se para viver o mover sobrenatural do Senhor. No dia 16 de novembro, no domingo, às 7h30 da noite, terá festa no céu e aqui na terra, com o batismo da casa Nasci para Jesus. Vidas sendo transformadas pelo poder da palavra. Então anuncie as boas novas, convide sua família ou um amigo para entender o verdadeiro evangelho e o poder de Jesus através do batismo. Você visitante, seja bem-vindo e sinta-se convidado para estar conosco em mais vezes. Ao final do culto, procure a recepção para levar uma lembrança da casa. A Casa Quadrangular, transformando vidas pelo poder da palavra. Deus te abençoe. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Amados, não perca, semana que vem nós teremos o nosso culto Ebenezer. É o nosso culto de gratidão ao Senhor. Gostaria que acendesse as luzes, obrigado. O nosso culto Ebenezer. Convide a sua família, convide amigos para participar conosco. É o culto de gratidão. Nós fecharemos o mês agradecendo ao Senhor. E como eu sempre disse, às vezes
né, um mês abençoadíssimo, glória a Deus, e você vai estar aqui alegre, agradecendo a Deus, pulando, saltando, enfim, virando cambalhota. Mas às vezes o mês não está tão simples assim. Mas você chegou. Mas nós estamos chegando. E Deus está conduzindo todas as coisas. Nós estaremos aqui, né, não falte, é um culto especial, um culto alegre, um culto de bênção, justamente para nós agradecermos ao Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E também nós vamos ter no dia 16 de novembro o nosso batismo nas águas. Você que não é batizado, venha nos procurar, se batize. Meu irmão, faça esse propósito, esse compromisso com o Senhor. Não recue. Ah, pastor, eu não estou preparado para me batizar. Meu irmão, você não vai estar preparado nunca. Nunca você vai estar preparado. Todos os dias eu me preparo. Todos os dias quando eu levanto eu me preparo. Todos os dias eu tenho uma vida com o Senhor. Eu preciso orar, eu preciso buscar. Nunca nós vamos estar preparados. Não tem o dia que você fala assim, esse dia, agora sim. Não. São todos os dias. Todos os dias. Aí você vai se batizar, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que continuar todos os dias. Todos os dias. Então, assim, essa questão de não estar preparado, a Bíblia diz que venha como está. Venha como estás. Então, nos procure, me procure a pastora ou a pastora Aline, enfim, procure os pastores. Você que não é batizado, tenha esse propósito, dê esse passo. Jesus chega para Simão Pedro e fala assim, olha, vai lá, volta para o mar. Se ele ficasse parado, o peixe não viria voando até a rede. Teve que dar o passo e ir. Então dê o primeiro passo. Venha se batizar, dê o seu nome. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida no nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Vamos receber a nossa pastora com honra e aplaudir no nome do Senhor. Amém? Amado Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Obrigada, Senhor Espírito Santo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós cremos, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. E é pela Tua palavra que aqui nós estamos, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, que quando nós nos colocamos diante de Ti, e quando nós vivemos pela Tua palavra, Senhor, o Senhor é aquele que trata conosco, o Senhor é aquele que trabalha no nosso coração. O Senhor é o Deus que realiza, Senhor, aquilo que deseja o nosso coração. Por isso, Pai Santo, toma a nossa vida nas Tuas mãos, ó Pai, e que pela Tua palavra, Senhor, as vidas cheguem até a Ti, ó Pai. Porque se não for pela transformação da Tua palavra, Senhor, nós não chegamos a lugar nenhum. Mas nós cremos na Tua graça e na força do Teu poder. A Tua palavra vai ser lida, Senhor, e a Tua palavra é verdade. E que esta verdade, Senhor, ela possa tratar com cada coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Paz seja convosco. Essa paz grandiosa e gloriosa de Jesus que já está aqui, ela possa permanecer nos nossos corações. Amém? No nome de Jesus. Obrigada, irmã. Abra sua Bíblia, você que trouxe. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do verso 23. O título dessa mensagem é Milagres no meio da tempestade. E eu creio nisso, porque o Senhor é fiel. Amém? Amém? Todos acharam? Então diz assim a palavra. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo:
Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém, amados? Senta, meu querido, senta, minha irmã, no nome de Jesus. Nós, na palavra de Deus, nós entendemos o quê? Que quando Jesus ele vai para o barco, para um descanso, para descansar. E o pastor estava ministrando aqui, que Jesus pediu o barco de Pedro para ir um pouco mais adentro do mar, para que a multidão que estivesse lá na praia ouvisse ele, E eu fico imaginando assim, Nós, se você ficar além da parede, você já vai ter um pouco de dificuldade para ouvir, por conta do som que às vezes não chega lá. Aí eu fico pensando assim, você já parou para pensar, eu penso todo dia isso, você já parou para pensar Jesus ministrando para uma multidão de 5.000 homens e mulheres e crianças, que juntando tudo passava-se de 15.000, claro, muito mais, porque mulheres, sempre tem muito mais, criança então é que nem formigueiro, Você já parou para pensar que ele não tinha microfone? Que ele não tinha som? E a palavra dele chegava até do outro lado. Que coisa mais linda. Eu acredito assim, que o Espírito Santo levava esse vento do som dele para todos os lugares, E ele disse, então nesse barco, ele estava ali, lá, deitado, dormindo, e quando ele estava dormindo, se levanta a grande tempestade. E essa tempestade, vamos trazê-la para os nossos dias. As tempestades hoje, meu irmão, nós vemos o quê? Como o vento, como o mar. Não, nós nem moramos onde tem praia, Mas nós vemos como as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos. Nós enfrentamos lutas e dificuldades todos os dias. Existe um momento que as ondas se levantam com grande fúria contra a nossa vida. E você fala, Deus, o que está acontecendo? Eu não estou suportando. Olha, as cordas vão se rebentando. Mas nós sabemos que quando nós estamos neste barco que se chama Jesus, quando nós estamos verdadeiramente agarrado nele, na dependência dele, a onda se levanta, a luta se levanta, ela levanta com fúria, ela tenta de todas as maneiras, tratar com a nossa vida de uma maneira mesquinha, de uma maneira difícil. Mas o nosso Deus, que é santo, poderoso e verdadeiro, Ele é aquele que tem cuidado de nós. É por isso, meus amados, que nós precisamos viver na dependência desse Deus. Amados, nós não vimos Jesus, nós não apalpamos Jesus, nós vivemos uma outra época. Então, quando o povo vivia, com Jesus, eu acredito assim, seria tudo muito mais fácil. Eu acho que foi fácil para eles. Eles tinham luta e dificuldade? Tinha, mas Jesus estava ali, amados. Jesus estava ali e falava assim, eles viam Jesus. Jesus está aqui? Está. Mas nós não vemos, nós não apalpamos Jesus. Mas nós sabemos que Ele está no nosso meio, porque é promessa da palavra, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E aí, meus amados, nós sabemos que o Espírito Santo, Ele está em nós dessa maneira. Mas como que eu posso saber e entender isso? Porque Ele está dentro de nós. A partir do momento em que nós recebemos esse Senhor como nosso Salvador, através do momento que nós temos a unção do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Deus não é carne, Deus é Espírito, e esse Espírito Ele desce sobre nós, e Ele está dentro de nós, e Ele faz morada dentro de nós. É por isso, meus amados, que nós precisamos todos os dias estar em comunhão com Ele. Nós precisamos estar em comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos ter força para prosseguir a jornada. Como eu vou ter força para prosseguir a jornada se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo? Se eu não deixo o Espírito Santo Ele tratar com a minha vida? E a luta ela chega, meu querido. A luta ela vem para todo mundo.
E aí, o que acontece quando essa tempestade de luta chega na nossa vida? Nós vamos sair correndo? Nós vamos pedir socorro para o vizinho? Nós vamos gritar para o nosso pai, para a nossa mãe? Quem tem, ainda bem. E quem não tem, que eu também nem tenho isso mais. E aí, meu querido? Para quem nós vamos gritar? Para quem nós vamos pedir socorro? Para quem, meu amado? Nós precisamos entender que nós precisamos ter e crer e ter fé nesse Jesus mesmo. E depender do Espírito Santo que está conosco. Para quê, meu querido? Porque você sair gritando na rua, vão te prender. Vão falar, olha, ali precisa de uma camisa de força. Porque a mulher virou do calcanhar ali, não dá. Não, meu amado. A nossa luta, ela vem sim. E nós não precisamos sair correndo, não. Mas quando nós estamos em guerra, em luta, em problema, em dificuldade, qual é a alavanca que move a mão de Deus se não for a oração, meu querido? Quando nós nos colocamos diante do Senhor, nós não podemos dizer assim, Senhor, ó, eu estou na tua frente, eu estou te servindo, ai, Senhor, vê o que o Senhor faz comigo, hein? Meu irmão, minha querida, o Senhor, Ele vai fazer quando nós verdadeiramente estamos na dependência dEle. Quando nós vivemos na presença dEle. Quando nós ontem eu fui no mercado à tarde, bem de tardezinho, passei na Carina, né? Na Carina, que eu digo é o Martins. E outro dia tinha um senhor lá, e esse senhor, ele passou assim, olha, pelo vale da sombra da morte. E ele até veio uma temporadinha aqui, até veio. Mas aí ele ficou bom, ele estava doente, ele veio. Aí ele ficou internado em Monte Alto, de quase um mês, quase morreu. Passou assim, ó, sabe aquele fiozinho de linha, bem fininho? Ele passou por ali. E aí a igreja orando, e a igreja orando, a igreja clamando, né? E aí, outro dia, estou eu, uns 15 dias atrás, estou eu lá no Martins, e atrás de mim ele estava. Aí eu olhei para ele e falei, oi, seu Antônio, tudo bem com o senhor? Ai, ele levou um susto. Ai, pastora, eu estou ótima. Eu falei, ah, tá. Só que voltar para agradecer a Jesus, o senhor não voltou não, né? Ali no caixa. E a Karina ouviu isso, né? Estava ali atendendo. Olha, pastor, mas eu vou. Ai, mas eu penso todo dia na senhora. Eu falei, não, o senhor não tem que pensar em mim, não. O senhor tem que ter compromisso com Jesus. Porque o senhor pensar em mim não vai resolver. O senhor tem que lembrar que o senhor precisa ser agradecido a Jesus. É a Ele que o senhor tem que agradecer. Eu vou, pastora. Olha, pastora, essa semana eu ainda vou. Já faz mais de 15 dias. Aí ontem eu fui da Karina, ela falou assim para mim, sabe aquele senhorzinho que a senhora conversou outro dia aqui? Ele foi na igreja? E foi nada, Karina. Foi nada. Ela falou assim, pois todo dia quando ele vem aqui eu cobro ele. Ó, a Karina nem, não é de nada, né? Todo dia ele vem aqui, eu falo, ó, o senhor lembra que a pastora falou para o senhor? O senhor está fazendo o que a pastora falou? Oh, Karina, não deu tempo ainda, eu não tive jeito. Ele é bem senhorzinho já, sabe? E aí, meu irmão, eu falei, Karina, eu entendo. Sabe o que acontece, Karina? As pessoas não querem renunciar a pecado. E quando as pessoas não querem renunciar a pecado, elas têm dificuldade para ter Jesus. Ela ficou me olhando assim e falou, é? Eu falei, sim. Eu falei, então, o que é renunciar a pecado? Deixar aquilo que nos desabona diante de Deus. Ai, mas aí você não vai pecar mais? Peca, a gente é pecador, nós somos iguais. Ninguém é ET, ninguém é extraterrestre, não, ninguém é isso não. Nós somos iguais. Mas nós temos um diferencial que nós nos levantamos e aí nós entendemos a hora que nós erramos e corremos para Jesus, Senhor. Senhor, não, Senhor, por misericórdia nos socorre. E é isso, meus amados, que nós precisamos entender. Eu falei, então, Karina, você vê a dificuldade que as pessoas se encontram? Por quê?
Porque servir a Deus é isso, nós temos uma vida de renúncia. Eu sei que é pecado, por que eu vou? Eu sei que a cobra pica e o veneno dela te mata. Por que eu vou pôr a mão nela? Aí eu vejo o escorpião, eu vou brincar com ele. Eu vou dar uma brincadinha com esse escorpião aqui, ele só faz assim, ó. Aí você vai chorar 24 horas de dor. Aí você fala assim para mim, mas a palavra diz que se pisares serpentes e escorpiões, não lhe farão dano algum. É verdade. Se você passar e pisar e não ver que você pisou, você vai ser guardado, sim. Mas quando você brinca de pisar no escorpião, você brinca de pisar na serpente, você brinca de andar com o pecado, de braço dado com o pecado, como que Deus vai fazer com você? Como que Ele faz comigo? Meu querido, é isso que eu falei para Karina, é isso que acontece, minha querida. Falar não para o pecado, as pessoas não têm dificuldade. E é isso que acontece. E aí a gente precisa de oração, precisa do quê? Eu preciso me derramar diante do Senhor. E quando eu me derramo diante do Senhor, Ele é fiel e justo para responder ao meu clamor. Olha, a luta chegou, ela chegou. Mas clama pela paz desse Jesus amado. E você vai ver se você não vai ter essa paz. Vai, meu querido. Vai, minha irmã. Porque Ele é a própria paz. E como que eu quero ter paz se eu não clamo por essa paz? Se eu não vivo de conformidade à vontade dEle com essa paz? Pedro poderia ter dito, Senhor, eu não pesquei nada, o que eu vou fazer ali de novo? Mas eu obedeço a Tua palavra, aleluia. E é mediante a Tua palavra que eu vou pescar. E a palavra nos responde como foi a pesca deles. Não só eles, só o barco deles, mas o barco do outro também encheu e eles viviam disso. E agora eu te pergunto, meu irmão, será que esse Deus mudou? Se Ele mudou, essa palavra é mentirosa. E a palavra de Deus não mente. O nosso Deus não tem variação de comportamento. O homem sim. O homem cedo ele amanhece de um jeito, na hora do almoço ele está de outro. O homem que eu digo é o ser humano em geral. E daqui a pouco também ele já virou cambalhota. Mas o nosso Deus não muda. Ele foi, Ele é e Ele será. Em todo o tempo o mesmo Deus. É por isso, meus amados, que nós temos que ter essa convicção. Mas a pastora, a tribulação chegou. Eu estou desanimado. Você ouve muito isso. Sabe aquele crente bem perrenga mesmo? Você ouve muito. Mas, pastora, eu estou desanimado. Eu ouvi isso ontem à tarde. Eu estou desanimado. Eu falei, isso. Esta é a melhor arma que Satanás usa. É o desânimo. Você desanimou, está do jeito que ele gosta. Você está com luta, você está com problema, mas você está com a cabeça erguida. Porque se ele perceber, aí você abre a tua boca e fala para ele, estou desanimado. Ele está ali, de prontidão, do seu ladinho, ouvindo o que sai da sua boca. Aí o que sai da tua boca, ou te abençoa, ou te derruba mais um pouco. Por quê, meu amado? Porque nós precisamos vigiar. Vigiar a nossa palavra. Vigiar a nossa vida. Vigiar o nosso comportamento. Sabe por quê? Porque o que sai da nossa boca tanto nos abençoa como nos derruba. E se ele ouvir, porque ele não dorme, viu? Ele não dorme, ele não cochila, ele está atento porque ele quer tragar aquele que ele pode. Por que as pessoas dizem assim, eu não vou me batizar, porque se eu me batizar...
Mas a palavra de Deus de Marcos 16 diz assim, ó, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê só pelo fato de não crer, será condenado. A palavra não mente. Então o que eu tenho que fazer, meu irmão? Olha, eu gosto muito de ir na igreja, eu gosto, mas é um monte de coisa. Nós precisamos pedir essa paz. Porque se você tiver essa paz dentro de você, você jamais vai dizer assim, ó, eu estou desanimado. Sabe aquela dor? Aquela dor voltou. Aquela dor não passa, ela insiste. Ela pode até insistir, mas dentro de você existe uma paz e uma convicção que ela vai passar. E vai ter um momento dela ir embora e não voltar nunca mais. No nome de Jesus. Porque esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que trata com a nossa vida. E o que o adversário ele quer? Ele quer ouvir de você que você está desanimado, porque a arma dele é essa. Aí ele vai entrar, sabe como? Ele vai tratar lá no teu emocional. Ele entra lá no teu emocional, te despenca. E a hora que você está bem despencado, aí ele vem e entra no teu espiritual. Aí acabou, né? Porque a hora que ele consegue te despencar no seu emocional, automaticamente o teu espiritual vai estar detonado. E aí está do jeito que ele gosta. Mas quando nós clamamos no nome de Jesus, cessa, meu irmão, cessa toda e qualquer tempestade da nossa vida, aleluia. Igreja, crê, diz amém. Meu irmão, amém quer dizer eu concordo. E quando eu concordo com a palavra de Deus, eu sou abençoado. É por isso que nós não podemos distrair a nossa mente. É por isso que nós precisamos estar atentos na palavra quando ela é ministrada. Para que eu não perca nem um pedacinho dela, mas nem um pedacinho. Para que eu não venha me desabonar. Eu distraí. Eu pensei lá na morte da bezerra. Aí eu pensei lá no cachorro, quando dei a ração. Graças a Deus que não tem nada disso. Nem bezerro, nem ração, nem cachorro para tratar. Aí, meu querido, o que acontece? Eu distraí. Eu estou na igreja, mas a minha mente não está aqui dentro da igreja. Minha mente está lá, olha, está lá não sei aonde. Se a tua mente não estiver aqui, estiver lá não sei aonde, esta palavra não vai entrar no teu coração jamais. Porque nós precisamos, meu irmão, esse período, esse pequeno momento que nós deixamos para vir na casa do Senhor, nós temos que desligar lá fora. Desliga o botãozinho lá na calçada. Fala, agora eu quero ouvir de Deus. E aí o que nós precisamos? Colocar a nossa confiança, meu irmão. A nossa confiança tem que ser colocada inteiramente no nosso Deus. Ai, pastora, mas é tudo, eu sei. Eu sei que existe, né? Existe abalos, existe tudo. E a gente sabe muito bem disso. Mas eu sei também que eu sirvo a um Deus que pode. E as ondas não subirão sobre nós. As ondas cessarão, as ondas do desespero, as ondas de tudo, elas vão cessar. Porque nós nos colocamos diante do Senhor. Quando nós não vivemos, graças a Deus por enquanto, nós não vivemos num país comunista. Por enquanto nós ainda temos uma liberdade de culto. Nós temos a oportunidade de congregar. Mas existem países que para congregar, ou eles morrem pelo meio do caminho, ou não chegam ao destino, não voltam para casa. Por quê? Mas mesmo assim eles morrem pronunciando, falando do nome de Jesus. E nós temos tanta liberdade e às vezes não fazemos. E eu digo para você, meu irmão, a luta vem, a tempestade vem, mas a palavra de Deus me garante que em meio à luta, em meio à tempestade, em meio à dificuldade, o nosso Jesus trabalha a nosso favor. Como que ele vai trabalhar a meu favor, pastora? Quando eu creio. Quando eu deixo a minha vida ser conduzida por ele. A minha vida não é conduzida por uma telinha desse tamanho, não.
ou desse tamanho, sei lá que tamanho. Não, a nossa... Ontem uma moça mandou um bilhetinho para mim no celular, mas eu vejo celular lá uma vez ou outra. Ela mandou tipo, que ela precisava falar comigo. Mas é a irmã daqui da igreja. Me contar um negócio. Contar um negócio. Mas ela mandou tipo assim, 8h30 da manhã, 9 horas. Eu vi 15 para meia-noite. Eu não tenho a culpa, eu não fico atrás de celular. Eu vejo, precisa de mim urgentemente, tem que ligar. Se não ligar, manda bilhetinho. Bilhetinho eu vou ler a hora que eu deitar, só. E muito raramente 5 e pouco da manhã. Irmão, muitas vezes nós trocamos o nosso tempo, aquele tempo que eu tenho para ficar com o Senhor, para falar com Deus, para ter uma intimidade com Deus, eu troco com uma telinha pequenininha. E ali eu perco horas. Eu perco 1 hora na telinha, mas não perco 5 minutos para falar com Deus. Aí sabe o que eu quero? Aí eu quero um negócio, eu quero uma bênção. Olha, Senhor, eu quero alcançar isso. Olha, aí eu começo a enumerar para o Senhor tudo que eu quero. Olha, eu quero isso, eu quero chegar ali. Quantos minutos no dia eu separei para Jesus? É por isso que eu levanto 15 para 5 da manhã. Porque eu sei que de dia, tem que batalhar, a coisa tem que dar. O dia tem que correr. E é por isso que eu levanto de madrugada. Todo mundo fala, minha cunhada fala, você manda um negócio 5 horas da manhã, 10 para 5, eu fico boba, eu levanto às 8. Eu falei, então, você pode levantar às 8, você não fala com Deus, você não faz nada. Ontem mesmo falei isso para ela de tarde. Quando a gente não fala com Deus, não tem tempo a Deus, a gente levanta qualquer hora, meio-dia, 11 horas, sei lá, a hora que quiser. Mas não, meu irmão, a gente precisa dar os primeiros momentos para o Senhor, sabe para quê? Para que o nosso dia já seja coberto pelo Senhor. Porque se durante o dia depois você vai passar por lutas, vai passar por alegria, por um monte de coisa, mas você já se colocou diante de Deus aqui. Então eu já pedi que os anjos do Senhor já me cercassem. Não que eu não vou ter luta, que eu não vou ter problema, vou ter sim, mas eu sei que eu sou cercada pelo poder de Deus. E o Senhor é aquele que Ele anula toda e qualquer tempestade da minha vida. Até aquele dia, aqui na palavra de Deus, era tempestade que entrava água no barco. A nossa luta aqui, não vem a água no nosso barco, vem a luta, vem a guerra e vem a peleja mesmo. Mas nós não nos acovardamos, não, nós não pulamos fora do barco, não. Nós continuamos ali, porque nós sabemos que quando nós temos o Senhor, acontece toda e qualquer desavença que acontecer durante o dia, nós temos o Senhor para nos sustentar. Por isso, meus amados, é necessário que nós nos coloquemos diante do Senhor por inteiro. Nós precisamos, irmão, nós precisamos colocar, o Senhor está para voltar. Os dias, cada dia que passa, você vê mais horrores acontecendo. Nós vemos uma falta de respeito tão grande, uma falta de respeito, uma falta de amor, uma falta de educação, né? A gente vê tanto isso, e dá até arrepio, né? Até arrepia, de tanta falta de respeito que existe. A gente fala, meu Deus, quanta falta de respeito. Você vê uns negócios assim, você fala, Jesus, olha isso. Então, meus amados, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo, acho que foi antes de ontem que eu vi uma reportagem. Eu gosto de almoçar, tomar café, vendo televisão, sabe? É meu. Eu sou sozinha, então eu converso com a vassoura, com o rodo, com a janela, com a cortina, eu converso com a vassoura cai no chão, eu brigo com ela porque eu não gosto do barulho dela. Eu odeio o barulho de vassoura que cai no chão. Ai, quando a vassoura, o rodo cai, eu falo, dá licença, né? Você tinha que cair para fazer esse barulhão? Eu não suporto o barulho do rodo, da vassoura que cai no chão, eu não suporto.
Então, eu converso sozinha. Então, eu almoço tendo televisão, eu tomo café tendo televisão. É os momentos que eu tenho que eu posso. Eu vi uma reportagem que uma mãe, para mim que não é mãe, né? Uma mãe e um amante mataram a menina de 5 anos, a menina dela, que não era filha dele. Enterraram no quintal. Aquilo me deu nojo, aquilo me enojou. Falei, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Aí eu falei, Senhor, ali eu falei com Deus, eu falei, Senhor, que maldade é essa? Que maldade é essa que o ser humano tem? Olha quanta criança sofrendo na mão, matando teu próprio filho por causa de um homem. Ai, misericórdia. Não, é muita coisa. Não. Para mim não dá, não cabe. Falei, Jesus, o que é isso, Deus? O que é isso? O senhor precisa voltar. O senhor precisa voltar, o senhor precisa voltar. E aí, meus amados, quando eles, volta aqui para a palavra, quando eles obedeceram o ídolo do Senhor, quando eles chamaram o Senhor, nós vamos morrer, Senhor. A tempestade está enchendo o nosso barco. Aí o Senhor, com toda calma, acordar o Senhor, né? O Senhor fala assim, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Quer dizer, a tranquilidade voltou, né? E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Este homem se chama Jesus. Este homem é o mesmo de ontem, lá do pescador. Este homem é o mesmo que acalmou o mar. Este homem é aquele ali, o mesmo Jesus de ontem, é o mesmo Jesus de hoje, é o mesmo Jesus de amanhã, meu irmão. Ele não mudou, ele não tem variação de comportamento. Aí eu vou lá, qual é a diferença? A diferença, meu irmão, é ter fé, né? A diferença é ter fé e é isso que ele vai fazer. Mas a palavra de Deus me diz, meu querido, no Salmo 89, já estou acabando, no Salmo 89, do verso 9, olha que o salmista Davi, ele diz assim, tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Amém, meu irmão? Esse é o nosso Deus, ele faz aquietar sim. Ele faz sim. Olha, foi lá, o salmista é lá no Velho Testamento. Ele já falava isso. Isso aqui aconteceu já no Novo Testamento. E aí o de número 10 diz assim, o verso 89 e 10. Tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Espalhastes os teus inimigos com o teu braço poderoso. Quem tem um braço poderoso a nosso favor, se não for o nosso Jesus, meu irmão? O braço humano, ele pode ser forte, mas ele quebra. Mas o braço de Jesus não quebra, meu querido. E ele está aqui para te abençoar, para te proteger, para te levantar e para falar, chega de desânimo. Coloque a tua cabeça de pé, porque eu sou contigo, aleluia. É isso, meu querido, que nós precisamos entender. E eu fecho essa palavra no verso de número 11, quando a palavra de Deus, o próprio Davi diz assim, teus são os céus, tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Quem fundou o mundo? Quem fez tudo isso? Quem fez eu e você? Não foi ele? Quem criou o homem? Quem criou a mulher? Quem criou esse mundo? Não foi o nosso Deus? Agora você acha que ele não tem capacidade para te alcançar? Ele não tem capacidade para te fazer feliz? Só se você não deixar. Você acha que ele não pode fazer? Meu irmão, nós temos que ter essa convicção
quem é Jesus na nossa vida. E é em meio às lutas, às dificuldades e os nossos lamentos e os nossos choros, você não se preocupa que não vai ficar só no choro, mas eu estou orando, mas parece que não acontece, não chega. Tem hora que a gente fica assim mesmo. Puxa vida, eu estou orando, eu estou esperando. Eu vou continuar esperando. Porque enquanto eu espero a minha vitória, eu sei que Ele está trabalhando na minha vida. E Ele trabalha para que eu seja abençoada. Posso ouvir um amém? E essa bênção, meu irmão, é para quem crê. É para quem crê. Pastora, mas eu tenho uma dificuldade para crer. Peça a paz dele sobre a tua vida. Porque se você pedir a paz de Jesus sobre a tua vida, se você clamar por essa paz, você não vai ter mais dificuldade para crer. Você vai crer plenamente. Você vai crer ainda que a onda se levantou, ainda que a luta chegou, você vai continuar crendo. Amém, meus amados? Isso vai depender de quê? De nós mesmos. Quando nós dependemos desse Jesus, a bênção é nossa, a bênção é minha, a bênção é tua, a bênção é para aquele que crê. Posso ouvir um amém? Olha, quando você voltar para a tua casa hoje, volta com essa palavra, sabendo que não tem luta, não tem tempestade maior que o nosso Deus. Não tem, meu irmão. Não tem. E é por isso que eu quero orar agora por você. Eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a tempestade que se levantou na tua casa, na tua vida. Eu não sei. Mas o meu Deus sabe. Ele sabe a luta, Ele sabe aquilo que você está passando. De repente você está passando uma luta porque você provocou a luta. Aí é diferente. Mas se ela aconteceu, que você não provocou, mas ela aconteceu, às vezes a gente passa uns perrengues, meu irmão, porque nós não vigiamos. E aí nós não vigiamos e acabamos dando passo aonde não deveríamos. E quando nós colocamos o passo onde não deveríamos, nós provocamos a luta. E nós não podemos provocar a luta. Nós precisamos provocar a nossa bênção que vem do céu. E provocar a bênção é nos colocarmos diante do Senhor, pedindo que essa paz esteja sobre nós. Aí nós vamos começar a provocar o nosso milagre. Quem provoca o milagre somos nós. E quem provoca as lutas também somos nós. Através, às vezes, da nossa pequenez. Amém, meu querido Pai. Eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço, porque verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sei que não tem luta, não tem tempestade, não tem barreira que o Senhor não transpõe, Pai. Por isso, amado e soberano Espírito Santo, eu coloco esta igreja diante do teu altar. Ainda que os nossos olhos vejam as lutas, os problemas e as dificuldades, ainda que nós choramos, ainda que o nosso coração se entristeça, mas o Senhor é aquele que vai transpor todas as coisas, aleluia. E eu coloco, Senhor, cada família que está aqui presente diante do teu altar, Pai. E o Senhor que é conhecedor de tudo e todas as coisas. Eu apresento, Senhor, essas famílias diante do teu altar. E eu creio verdadeiramente na tua graça e na força do teu poder. E creio, Senhor, e só o Senhor é Deus. E só o Senhor pode. Porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. E a nossa igreja tem esse lema, Senhor. E nós sabemos que quando nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua paz é derramada sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu não sei se está aqui, Deus não me mostra. Eu não sei se está alguém que está assistindo a live, lá na casa. Eu não sei se virá no culto da noite. Eu não sei. Mas eu quero orar por uma pessoa. Uns 3, 4 dias. Você teve um incômodo muito grande aqui no seu abdômen. Um incômodo
um incômodo horrível. Você não sabia o que era, você não sabe até hoje o porquê. Mas Deus me mostra uma obra de feitiçaria. Desde ontem. A pastora Aline me ligou, ela está viajando. E ela me ligou me contando um fato. Falei, não, eu sei porque amanhã eu tenho uma revelação para entregar. Isso é uma obra de feitiçaria. Um impedimento de bênção. Um impedimento de bênção. Se tiver aqui, eu quero orar por você. É uma coisa esquisita, você não sabe discernir. E eu quero orar por você. Porque o Espírito Santo não mente. E quando ele mostra, ele não mostra para melhorar, não. Mas ele mostra para cortar o mal pela raiz. E é uma coisa muito grave. Eu não sei se você comeu. Deixa eu pegar o olhinho. Eu não sei se você comeu, eu acho que você ingeriu. Eu acho não, tenho certeza. Ó, estou arrepiada que parece que o meu cabelo está desse tamanho. Você ingeriu alguma coisa e foi preparado. Mas em nome de Jesus, eu quero a igreja de pé. E você que está na tua casa, se for alguém da tua casa, você que está assistindo a live, se for alguém na tua casa que está nessa condição, você vai pôr a mão sobre o seu ventre agora, aqui ó, na tua barriga, coloque a tua mão, você que está na live na tua casa. E vocês que estão aqui, coloque a mão aí, em nome de Jesus, crendo, viu irmão? Tem que crer. Se não crer, não acontece nada. Amado e soberano Espírito Santo. Senhor, quando o Senhor mostra para desfazer o mal, Pai. O Senhor mostra para queimar o mal, arrancar o mal pela raiz, Senhor. E o Senhor não me mostraria, Senhor, no dia de ontem, ó Pai. Se essas pessoas, ó Deus, não estivessem passando por isso. E eu sei que é uma malignidade que foi lançada, mas ela está sendo dissipada agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Tu vieste em carne para desfazer as obras de Satanás, Pai. Então não tem veneno, não tem nada, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, nada que o nosso Deus não desfaça. E agora, Senhor Espírito Santo, anjos do Senhor, eu sei que está tendo uma grande guerra no céu, contra os anjos do inferno e contra os anjos da luz, para impedir que os anjos tragam a bênção para essas pessoas. Mas eu declaro essas vidas abençoadas, eu declaro essas vidas curadas, eu declaro elas libertam, Pai. Elas voltarão para casa, mas elas não vão voltar da mesma maneira. Elas vão voltar curadas, libertas e abençoadas, Pai. E através do testemunho delas, ó Deus, outros crerão em Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, cuida, Pai. Cuida dessas vidas, arranca agora do estômago, do intestino. Teu intestino foi tremendamente tocado, mas em nome de Jesus, arranca, Pai. Arranca pela raiz esse mal, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor, que é médico divino por excelência. Aqui não tem nenhum sensitivo, aqui não tem nenhum adivinhador. Aqui tem uma mulher que crê no teu poder, Pai. E o Senhor não mostra para melhorar, não. O Senhor mostra para arrancar o mal pela raiz. E eu declaro essas vidas libertas, curadas e abençoadas. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Deus Espírito Santo. E elas recebam agora, Senhor, a libertação total e completa, no nome de Jesus. Pai, e aquelas vidas que estão na live, Pai, que estão nesta mesma situação. Senhor, entra neste lar, Pai. Entra neste lar, Senhor, desfazendo toda a armadilha do inferno. Toda a armadilha do inferno seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E eu declaro, no nome de Jesus, que é sobre todo nome, a cura e a libertação total e completa. No nome de Jesus, o Filho de Deus.
Amém? Amém, amadas? Vocês creem? Então receba a bênção de vocês, no nome de Jesus. Volta aplaudindo Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Toda a honra, glória é do nosso Jesus que é fiel. Nosso Jesus é santo, poderoso e verdadeiro. Aqui nós não vivemos de adivinhação não, viu, meu irmão? Tanto é que eu tenho muito medo. Olha, 4 dias que eu estou com essa revelação, desde quarta-feira. Mas eu poderia ter entregado quarta-feira, mas eu não entreguei, porque eu tinha que orar primeiro, eu tinha que ter um sinal de Deus, se era uma revelação, se era coisa da minha cabeça. Mas ontem à tarde, eu tive o sinal. Então aí eu sabia que era uma revelação, porque eu tive o sinal de Deus. Amém? Porque Ele honra a nossa fé, viu, irmãos? Não somos grandes e nem vantajosos, não. Mas nós temos sobre nós a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A bondade e a misericórdia está sobre nós. Amém? No nome de Jesus. Amados, da minha parte, que Deus te abençoe e te guarde. Que você volte para a tua casa abençoado no nome de Jesus, liberto. Que você tenha não somente um domingo abençoado, mas uma semana abençoada no nome de Jesus. E quarta-feira nós temos um grande culto de louvor ao Senhor, no nome de Jesus. Tem alguém nos visitando que nunca veio aqui? Você nunca veio? Você veio hoje pela primeira vez? Tem alguém? Não tem ninguém? Amém. Se todos já vieram aqui um dia, louvado seja Deus. Amém? Traga mais uma pessoa para ser abençoado pelo Senhor. Pode terminar, pastor? Não, mas o senhor não tem nada para falar? O senhor já falou tudo? De noite é ele que vai pregar, viu, gente? Tá bom? Se você quiser voltar de noite, ele tem uma palavra boa. E eu sei que Deus tem mais para fazer. Mas que você volte para a tua casa na paz do Senhor. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça em cada coração, no nome de Jesus. Amém? Amados, às vezes você estranha um pouquinho, porque eu perguntei para ele se eu podia terminar.